Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai. Amado Pai, agradecemos por mais essa noite de harmonia e fé, que possamos abrir nosso coração para receber a mensagem de Jesus, para sentir Sua presença, a presença dos nossos abnegados irmãos espirituais que já estão desde o começo do dia se preparando para nos receber. Que nós possamos, Pai, nessa energia de amor, ter um espírito de gratidão e nessa prece louvar Seu nome, agradecer pela oportunidade da vida e pedir que permaneça no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, queridos irmãos, hoje o tema de hoje é Somos Almas. Então a gente tem que entender um pouquinho o que significa ser alma, né? A gente vai ter aqui uma colinha aqui para me ajudar. E a gente vai seguir. Alma é um conceito multifacetado, com significados que variam entre diferentes áreas do conhecimento e crenças. Em termos gerais, pode ser entendida como uma parte imaterial e essencial do ser vivo, responsável pela sua individualidade, consciência e experiências. Agora aqui, pela doutrina espírita, nós vamos ter uma pergunta aqui, a pergunta 134, Livro dos Espíritos. O que é alma? Um espírito encarnado, que era alma antes de se unir ao corpo, espírito. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim, as almas não são senão espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que se reveste temporariamente um envolto carnal para se purificar e se esclarecer. Então aqui a gente já tem, pela doutrina espírita, uma definição, né, de alma. A alma, no contexto espírita, é o próprio espírito, mas quando esse está ligado ao corpo físico, é a parte imaterial individual que persiste após a morte, responsável pela nossa individualidade e moralidade, né? Então aqui a gente tem espírito versus alma, né? Porque ainda se confunde muito, ainda se questiona muito, né? A gente fica meio perdido no significado das duas palavras, alma e espírito. Embora o termo espírito e alma sejam usados frequentemente de forma intercambial, o termo espírito é mais usado para se referir ao ser espiritual fora da encarnação, fora do corpo físico, enquanto alma se refere ao espírito quando essa está encarnada no corpo físico. Então, mesmo sendo a mesma coisa, tendo o mesmo significado, né, tem uma diferença aí para identificar quando a alma está encarnada e quando ela está desencarnada, sendo ela sempre alma e espírito a mesma coisa. Então aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Jesus faz uma citação muito importante para nós sobre a alma. Ele estava fazendo um sermão, né? Terminou o alimento, ele já tinha dado ali para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo o sermão da montanha, as suas pregações, ele já tinha dado o alimento espiritual. Só que a barriguinha começou a roncar, né? Aquele
monte de gente lá começou a sentir fome. Já tinha bastante tempo que eles estavam ali ouvindo Jesus, seguindo Jesus, então estavam já cansados, com fome. E aí chegaram para Jesus e falaram: Senhor, não tem nada para ninguém comer. E aí Jesus falou: mas eles não podem ficar sem alimento, porque eles vão ainda embora para casa, é longe, eles vão sentir mal, vão até morrer ao longo do caminho pela necessidade do alimento. Vocês têm alguma coisa aí? Aí tinha pães e peixe, alguns pães e alguns peixes. E aí Jesus multiplica aqueles poucos pães, aqueles poucos peixes e consegue alimentar aquela multidão e ainda sobrar. Ainda sobrou comida, né? Aí a gente vê o tanto que é importante a presença de Jesus nos alimentando o corpo com as coisas que Ele criou nesse mundo, porque Ele é o Criador deste mundo nosso aqui que a gente vive, a gente sabe, né? E com as coisas que Ele alimenta o nosso espírito, as suas mensagens, o seu amor, o seu exemplo. Então, na parte lá do capítulo 8, ele fala o seguinte: e chamando a multidão a si, com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer um entre essa geração adúltera e pecadora, que se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então aqui, Jesus faz esse alerta para nós. O que adianta a gente ganhar o mundo, né? A gente ter as facilidades que as coisas do mundo dão para a gente e perder a nossa alma? Isso está acontecendo muito agora, gente. A gente tem visto muito se negar que Jesus existe, que Jesus é presente, que Jesus esteve aqui, deu o seu exemplo. A gente vê às vezes na internet, pessoas perguntando: você acredita em Jesus? Não. Você já ouviu falar de Jesus? Não. Então isso está acontecendo muito. E ele já falou aqui: quem negar o meu nome, também vou negar. Também não vou conhecer, né? Por quê? Por que se faz isso? Porque está se ganhando o mundo e se perdendo a alma. Hoje é muito mais fácil a gente acreditar num popstar, num famoso, no youtuber, do que acreditar em Jesus. Por quê? Porque ele chama mais a atenção da gente. Ele não cobra nada da gente. A gente pode ser promíscuo, a gente pode ser o que a gente quiser, ele não vai cobrar nada de nós. E Jesus também não. Mas Jesus quer resgatar a nossa alma cansada, a nossa alma quebrada, a nossa alma doente, a nossa alma enfraquecida, a nossa alma triste, a nossa alma decepcionada. Ele quer resgatar. Por isso ele chama cada um de nós e alerta: que adianta ganhar o mundo, viver do jeito que quer, do jeito que entende, do jeito que acha que está feliz e perder a sua alma? E a gente está fazendo isso, gente. Nós estamos vivendo de qualquer jeito. Nós estamos aceitando as coisas na nossa vida que não são coisas que Deus quer para nós. Será que Deus quer que a gente fique perdido em vícios, fique aí deprimido, angustiado, brigando um com o outro, muitas vezes dentro do próprio lar, aquela desavença, aquele sofrimento, aquela tristeza que a gente vê dentro de muitas casas, onde a presença de Jesus, ela fica ali num canto esquecida. E às vezes não é porque a gente não tem conhecimento, não, que nós temos.
Nós temos várias religiões que nos mostram a presença de Jesus, que nos convida para o banquete da vida com Jesus. Mas as coisas do mundo nos chamam para a gente aproveitar ao máximo. Quando a gente está fazendo isso, é muito provável que é mais fácil a gente esquecer de Jesus. Porque nós temos uma lei que nos rege. É uma lei de justiça, de amor e de caridade. A lei de amor, porque o Pai nos ama. Ele nos aceita como somos. Ele vê as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, as nossas quedas, as nossas derrotas morais. Ele aceita. Ele nos ama a si mesmo. Só que não é assim que Ele quer a gente. Ele nos quer revestido de força moral, de força espiritual, buscando a serenidade, buscando a paz, sentindo a alegria interior de que as coisas do mundo não são tão importantes assim para nós, porque nós já temos as coisas do alto. E onde há o amor, onde há a união, onde há o perdão, onde há a convivência fraterna, pode faltar muitas coisas, mas a gente ainda é feliz apesar disso. A gente ainda tem paz apesar disso. Quando Jesus bate na porta do nosso coração, porque Ele não arromba o nosso coração para entrar, e o nosso coração não é como as portas da nossa casa, que a fechadura tem o trinco do lado de fora e do lado de dentro. O nosso coração, o trinco está só do lado de dentro. E quando Jesus bate, nós temos a decisão de abrir ou não para Ele entrar. Ele não vai arrombar, Ele não vai entrar sem que a gente o convide para entrar, sem que a gente permita que Ele entre. Mas que bom, quando a gente se sente feliz, quando Jesus bate no nosso coração e a gente abre, e quando Ele entra, aquela luz inunda as trevas que estão no nosso coração, que estão na nossa vida, que estão em torno de nós, nos perturbando, nos influenciando, entristecendo a nossa alma, enfraquecendo o que somos. E aquele amor, aquela presença, ela nos fortalece, ela nos orienta, ela nos direciona. E a gente não tem medo de nada mais. E mesmo quando a gente está na provação, na dificuldade, a gente encontra forças para superar os obstáculos. A gente encontra o caminho para a gente ter de novo o nosso equilíbrio, ter de novo a nossa força, ter de novo a nossa alegria. A alma nossa é um tesouro, por isso ela é única. Nós somos criados individualmente, ninguém é igual a ninguém. Nós temos semelhanças uns com os outros, mas ninguém é igual a ninguém. Então a nossa alma é especial. A nossa alma é muito especial. Por que a gente não valoriza essa alma? Nós estamos com a nossa alma doente? Por quê? Qual enfermidade está atacando a nossa alma? Vaidade, orgulho, tristeza, desamor. Se nós estamos enfermos da nossa alma, de alguma enfermidade que aí está batendo na nossa porta, qual o remédio? Qual é o remédio? Para a gente se curar. Porque esse remédio, gente, remédio da alma, não fabrica na farmácia. A gente não vai lá e compra como Rivotril, como Diazepam,
como remédio para dor de dente, para dor de barriga, para dor no estômago. Não existe na farmácia. Fabricado por nós. Quem é o químico que vai fabricar esse remédio somos nós. Pensando, que mal é esse que eu estou sentindo? Que dor é essa que está me aprisionando? Que tristeza é essa que eu não consigo me libertar dela? Que mágoa é essa que teima em ficar aqui remoendo aquilo que eu já passei? Por que eu não consigo perdoar a ofensa de alguém que me maltratou? Por que eu não consigo perdoar uma pessoa que saiu da minha vida e deixou uma marca? Porque às vezes a gente se quebra todo. A gente se quebra com as coisas que nos acontecem, com os sentimentos que a gente carrega, com as pessoas que a gente deixa e permite entrar na nossa vida, mesmo sabendo que aquela pessoa não é a pessoa certa na nossa vida. Que ela vai nos machucar, porque muitas vezes a gente sabe que aquela pessoa vai nos machucar. Mesmo sabendo disso, a gente abre a porta e deixa ela entrar. Mas a gente não faz isso com Jesus. A gente não permite que Jesus entre. Quantas vezes ele... Por favor, irmã, pode vir, pode sentar. Quantas vezes ele chega, né, na nossa vida e a gente fala assim, não, quero Jesus na minha vida. Ele não vai fazer nada por mim. Ele não vai resolver meus problemas. Eu não sei se ele existe. Muitas pessoas pensam assim e se recusam, né, a ter essa dádiva que é conhecer essa essência de amor chamada Jesus. E a gente tão quebrado como a gente às vezes está, a gente esquece que é Ele que junta os nossos cacos. É Ele que ajuda a gente a juntar os nossos cacos. Ele que fala, que nos ama. Ele que cuida de nós. Ele falou para nós, na vida tereis aflições. Ele falou para nós que a nossa vida seria fácil, que a gente ia ter a felicidade completa, que tudo ia ser perfeito na nossa vida. Ele nunca nos iludiu com isso, prometendo um mar de rosas. Não, ao contrário, ele mostrou com a própria vida, com o próprio sofrimento, que na vida nós teremos aflições. Ele teve, mas ele fala também, eu venci o mundo, e você comigo também vencerá. Então, quando nós estamos quebrados, Jesus junta os nossos cacos e constrói um mosaico daqueles pedacinhos. Ele nos ajuda a pegar aqueles cacos, aquilo que nos machucou, aquilo que nos quebrou, aquilo que nos entristeceu. Ele não nos deixa ficar quebrado. Nós vamos juntando o que sobrou e vamos nos reconstruindo. E nós nos reconstruímos das nossas partes quebradas e fazemos um mosaico, uma nova construção de nós mesmos. E às vezes, quando a gente olha, está lá as partes separadas, onde foi quebrado. Porque quando se quebra uma coisa, a gente pode colar. A gente até faz isso. Às vezes a gente tem uma louça, tem uma coisa que a gente gosta muito, quebra. A gente vai lá com todo cuidado, pega o super bond, pega a cola. Mas sempre fica uma marquinha ali, por mais perfeito que a gente tenha colado. A marquinha vai ficar ali para lembrar que houve uma dor ali, que se quebrou alguma coisa ali. Mas às vezes a gente se quebra tanto que a gente vê lá. Tanto que quando a gente vai fazer um mosaico, que a gente pega as pedrinhas para fazer um mosaico, né? São pedrinhas todas ali diferentes uma da outra, a gente vai juntando para construir alguma coisa ali.
a gente tem que passar um rejunte para colar, para ficar mais firme aquelas peças que foram ali unidas novamente. E assim que é a nossa vida. Dos cacos que sobram das nossas quedas, do fragmento que sobra de nós quando a gente se quebra por algum motivo, façamos um mosaico. Vai ficar marca? Vai. Mas vai lembrar para a gente que a gente soube se reconstruir, que a gente soube se reerguer, que a nossa alma foi forte o suficiente para renascer, para se reconstruir, para se reerguer. E Jesus faz isso. Quando Ele nos fortalece, quando Ele nos orienta, quando a gente, em vez de querer as coisas do mundo, a gente vai se guiar pelo Evangelho. Que Ele vai falar bem-aventurados que sofrem. Quando a gente precisar de um código de conduta para nos fortalecer na nossa vida, vamos lá nas bem-aventuranças ler cada significado daquelas frases. Porque se nós tivéssemos uma lei baseada lá nas bem-aventuranças, nós teríamos paz, nós teríamos unidade, nós teríamos fraternidade, nós teríamos amor vivenciado por todos nós. E a nossa alma, ela não precisaria ser fragmentada como é. Ela não precisava ter essas rupturas que ela tem, ela seria inteira. Porque quem quebra a nossa alma somos nós. Com as nossas escolhas, mesmo a gente tendo consciência daquilo. Quando a gente escolhe se perder nas estradas do mundo, que são muito chamativas. A nossa estrada é uma só. Deus conduz a gente por um caminho só. Mas a gente procura trilhos, a gente procura caminhos alternativos, esquece que a estrada é aquela ali. Vocês já viram quando a gente vai numa estrada e depois a gente vê um trilho que parece que ele facilita, que ele corta o caminho, que ele vai fazer a gente chegar mais depressa, que ele é mais fácil, a gente vai por ele sem pensar o que a gente pode encontrar naquele trilho, se ele vai acabar mesmo no lugar que a gente quer. A gente só pensa na facilidade do atalho, a facilidade de chegar mais. Assim é a vida. A gente toma trilhos. Mas o trilho, ele é traiçoeiro. Vocês já viram que o trilho a gente passa nele sozinho? Só dá para passar um. E às vezes a gente entra nele e não chega onde a gente vai. Tem que chegar. A gente chega lá e vê que se perdeu. Tem que voltar e procurar a estrada de novo. Já a estrada está lá. Certinha, mostrando. Mas também a estrada é perigosa, porque Jesus falou, né, que as coisas são difíceis para nós. Quando ele fala que é larga a porta, né, da perdição, estreita é a porta que leva a gente ao Pai, ele já está falando para nós que as facilidades do mundo não trazem muitas coisas positivas para a nossa vida, como a gente acha, como a gente vê, quer. Às vezes a gente tem uma consequência muito grande por algumas escolhas que a gente faz. A porta estreita, ela é difícil de passar. Ela tem pedra, tem espinhos, é muito estreita, só cabe a gente. Né? Mas a gente vê aquela porta larga lá, cheia de facilidade, né? Tão iluminada, tão chamativa. Ah, não, é por lá que eu vou, é para lá que eu quero ir. E aí, quando a gente chega lá, vai se quebrar, vai se fragmentar, a alma vai entristecer, as decepções vão vir, porque às vezes o que está lá, que a gente achou que era só felicidade, vai ser a nossa dor. Então, gente, vamos cuidar da nossa alma, vamos cuidar dessa essência tão maravilhosa, tão perfeita, que é cada um de nós. Vamos trabalhar a nossa alegria, né? A gente tem tristeza, às vezes depressão, ansiedade, medo, mas isso não nos leva a lugar nenhum. Isso não resolve os nossos problemas, ao contrário,
quando a gente entra nesse caminho de depressão, de medo, de ansiedade, de tristeza, a gente está se esquecendo, a gente está se quebrando, a gente está adoecendo a nossa essência. Então vamos nos curar, enfrentando as dificuldades do dia a dia, com coragem, com força, com perseverança na fé, com espírito de oração. Nós esquecemos muito de orar. A gente resmunga muito, a gente reclama muito, a gente critica muito e ora muito pouco. A gente não tem noção do poder que é a oração, do quanto a oração nos fortalece, do quanto ela nos acalma, do quanto ela afasta de perto de nós as trevas que nos rondam, até do nosso próprio espírito, nosso lado negro, nosso lado que a gente se derrota em pensamentos, em palavras, em ações. Às vezes a gente não precisa de ninguém fazer nada para nos quebrar, a gente mesmo se quebra. A gente se enfraquece tanto que a gente mesmo se quebra. Então vamos fortalecer o nosso espírito, vamos confiar nesse compassivo mestre que olha para a gente com bondade, que olha para a gente com amor, que nos carrega no colo quando a gente precisa, né? Como aquela música Rastro de Areia, né? Pessoa lamentando que na hora que ela estava no desespero, que ela estava no sofrimento, só tinha um rastro na areia, que era o dela. Ignorando, sem saber, sem entender que aquele rastro não era dela, aquele rastro era de Jesus. Naquele momento Jesus a carregava. E é assim que Ele faz. Quando nós estamos no nosso pior momento, Jesus nos pega no colo. Ele não nos deixa caminhar fragmentado, destruído, quebrado. Neste momento, Ele está nos carregando. E nós estamos, pela nossa cegueira espiritual, pela nossa ignorância, pela nossa cegueira em ver só as coisas do mundo, nós não percebemos que nós estamos no colo dele. Mas Ele está nos carregando. E nos coloca no lugar onde nós vamos estar seguros, onde nós vamos estar firmes, onde nós vamos estar aliviados daquela carga. Então não vamos esquecer de cuidar de nós, não, gente. Ninguém vai cuidar de nós por nós. Porque nós que resolvemos o que está aqui dentro do nosso coração. O outro pode nos auxiliar, o outro pode querer nos auxiliar, mas ele não pode entrar dentro da nossa mente, do nosso coração e resolver por nós coisas que cabe somente a nós resolver. Às vezes a gente quer ir embora da cidade, que a gente não gosta daqui, quer mudar de emprego, né? Quer fazer coisas que só nós podemos fazer. O outro não vai arrumar um emprego para nós lá fora, ele não vai arrumar uma casa para a gente mudar daquela casa que a gente não gosta. É a gente que tem que fazer. Então vamos cuidar do nosso espírito, ele é nosso. Tá? Então a mensagem que a gente queria hoje deixar aqui, saiu um pouquinho do roteiro, não falei nada do que estava escrito aqui, mas é assim mesmo. Por que eu faço isso? Por que eu não sigo o roteiro? Vocês sabem por quê? Porque a primeira pessoa que vai ouvir isso, que está sentindo isso, que está vivendo isso, sou eu. Então olhe para mim e vejo que eu já fui quebrada, que eu já juntei meus cacos, mas eu olho para mim também e vejo o quanto eu amo Jesus, o quanto eu confio nele, o quanto eu sinto ele na minha vida, o quanto ele me fortalece, o quanto ele me orienta, o quanto eu creio nele, o quanto eu acredito na prece, o quanto eu acredito no amor, na esperança e na fé. E isso não me deixa desanimar hora nenhuma da minha vida, porque eu sinto esse amor tão grande de Deus me abraçando, me acalentando, me fortalecendo, que eu só posso fazer uma coisa: agradecer. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Pai. Pensa nas suas dificuldades, no que você superou.
Pensa se você está quebrado, se precisa juntar seus cacos. E veja o nosso Pai, o nosso Mestre Jesus ali, pegando cada pedacinho fragmentado e auxiliando a cada um de nós colar, para fazermos um novo mosaico, para fazer uma nova caminhada, para começar de novo com esperança, com fé, com amor no coração. Gratidão, Pai, por essa presença que fortalece, que orienta, que sustenta. Gratidão, Mestre Jesus, pelo seu exemplo de vida, pelo seu amor, por nos mostrar que nos momentos difíceis nos carrega no colo, nos dá a sustentação necessária. Gratidão pelo amor da nossa família. E neste momento pedimos, nos fortaleça física e espiritualmente, para que nós possamos fazer nossa reforma íntima. Derrama sobre nós os fluidos salutares da cura para o corpo, para o espírito e para a alma. Nos proteja dos perigos visíveis e invisíveis e acolhe com bondade irmãos em sofrimento, encarnados ou desencarnados, que se aproximem de nós, que eles possam também merecer o auxílio, a paz, a serenidade. E a nossa mãe, que recebeu Jesus nos braços, naquela manjedoura simples, e o recebeu novamente, fragmentado, quebrado, machucado, quando ele desceu da cruz, mas viu ele vitorioso depois, inteiro novamente na sua ressurreição, que ela possa, como mãe zelosa também, nos auxiliar, nos abençoar, e que através dela, nessa prece, nós possamos agradecer a Deus pela vida, por tudo que somos e por tudo que ainda seremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que a paz de